Hoje, então, podes pôr a imagem, se faz favor. Vocês não sonhem comigo, mas hoje vamos ter só uma capinha, está bem? Eu não consegui produzir o resto dos conteúdos a nível online e vamos ficar aqui e vão-me ouvir porque... não consegui mesmo mais. Mas vamos analisar então 3 livros. Porquê? Porque são livros pequeninos e se não começarmos a acelerar nunca mais saímos daqui. E o voo também temos que pôr um bocadinho a aceleração aqui no avião para ver se fechamos o voo e chegamos ao destino, Apocalipse, que eu nunca mais vejo Apocalipse. É como se fosse as Caraíbas, do outro lado do Atlântico. Não importa chegar ao Apocalipse e falar sobre aquilo tudo, é sinal que já cheguei ao destino. E, portanto, vamos então analisar 3 livros, que é algo que eu não fiz até então, mas vamos perceber porquê, que são livros relativamente pequenos. O livro de Joel, de Amós e de Obadias. Joel tem 3 capítulos, Obadias tem 9, Amós tem 9 e Obadias tem 1, portanto, tudo somado não são muitos capítulos assim. Vamos fazer um voo, ok? E um voo é o quê? É apenas destacar aquilo que tem mais interesse da ótica de quem dirige o avião. Se calhar para vocês não haveria a mesma análise e se calhar eu daqui a uns tempos, se pegasse no mesmo voo, analisaria outros tópicos. Aliás, mal nisso não o fizesse, era sinal que não tinha aprendido nada e que estava tudo igual. É bom nós gostarmos de coisas diferentes ao longo do tempo. Eu volto a repetir, nós estamos na secção dos profetas menores, não porque os profetas sejam piores que os outros. Aqui o critério não é qualidade, é brevidade. E como a mensagem deles é mais sucinta, alguém chamou-os de profetas menores, não porque eles sejam menores que os outros, ok? Nem porque a sua mensagem seja mais ou menos importante. É apenas mais breve. E por isso, devido à sua mensagem ser mais curta, foram catalogados como profetas menores. Ok? Estes livros que vamos ver hoje são todos eles citados no Novo Testamento, com exceção de Obadias, que só tem um capítulo. E percebe-se porquê. Os temas destes livros é muito simples. Aliás, são 3 livros de uma análise muito fácil. Eu, se quisesse, punha aqui um avião a jato e despachava isto em 15 minutos, mas não vou fazer isso. Mas tem coisas importantes, como vamos ver. Joel fala-nos do dia do Senhor. O tema de Joel é o dia do Senhor. E vamos ver aqui se é o dia do Senhor. Ok? Surge 26 vezes nas Escrituras esta frase. Em Joel aparece 5 vezes. Amós fala-nos de profecias contra as nações em volta de Israel e de Judá. São várias nações que Amós vai profetizar. E fala também de profecias contra o próprio Judá e contra o próprio Israel. E para terminar, Obadias fala-nos da profecia contra Edom. Eu não vou estar aqui apenas a falar nas profecias e na parte... Não quero que isto seja chato. Eu quero tentar pegar, assim Deus me ajude, em todo este conteúdo que não é fácil e tentar transmitir alguma coisa prática, não deixando de falar do conteúdo que aqui está. Ok? Porque estamos a fazer um voo para falar sobre o que aqui está. Porque senão hoje falaríamos outra coisa qualquer. Vamos então começar em Joel. Ok? Joel é um profeta que está a ministrar ao norte, a Israel, a Efraim, ao reino do norte. Ok? E aborda o tema do dia do Senhor. Este livro de Joel apresenta-nos uma mensagem... Este livro é como se fosse uns óculos com lentes progressivas. Eu vou explicar-vos. Uma lente progressiva, e agora praticamente quase todos os óculos têm lentes progressivas, consegue ver, adaptar-se à leitura ao perto, a meia distância e ao longe. A lente adapta-se. Nós aqui em Joel, nós temos 3 realidades. E ele apresenta a realidade a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Portanto, é um profeta, é um livro com lentes progressivas. Porque aparentemente só temos aqui um tema. E vamos ver 3. E são 3 temas em espaços de tempo diferentes. É como se ele fosse focando a lente. E agora faço isto, este e este. E vamos ver isto aqui de uma forma muito clara em Joel. Ok? Nós temos este livro, como vamos ver, um desastre à escala nacional. Uma praga de gafanhotos horrível. Uma coisa horrível. Começa logo a falar nisto, já vamos ver. Ok? Esta praga é uma figura de outros 2 eventos futuros. É uma sombra de outros 2 eventos futuros. Um a médio prazo. A praga foi a curto prazo. A médio prazo... Essa praga fala-nos de outra catástrofe que virá também do norte, que será a Síria. 2. E a Síria fala-nos de outra coisa destrutiva, muito mais destrutiva. A Síria será como um passeio no parque perante a terceira coisa que João nos fala, que é o dia do Senhor.
E, portanto, nós temos que analisar estas três coisas como se fossem uma só, porque estão todas interligadas, como vamos ver. Apocalipse fala de gafanhotos, aqui fala de gafanhotos, ambos falam de dia do Senhor. Então, está tudo ligado, isto está tudo ligado, é que está mesmo tudo ligado. São três características, são três realidades diferentes que apontam para a mesma coisa, mas em espaços de tempo diferentes. E Joel tem uma lente progressiva e analisa a curto prazo as pragas de gafanhotos que aconteceram, a médio prazo em 722 a.C., faltava pouco tempo, a Síria virá também pelo norte, e depois faz a ponte para o dia do Senhor. E é nesse contexto que ele faz o dia do Senhor, como uma consequência de todo aquele ambiente de catástrofe que está a acontecer e que seguirá com a Assíria. Se estiver a falar muito depressa, dê-me um toque. Está bem? Portanto, versículo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Joel tem um nome bonito. Significa Jeová é Deus. O J deriva da parte do Yahvé, aponta para Deus, Jeová. El aponta para Deus. Portanto, Joel aponta para Jeová é Deus. Vocês sabem que eu gosto de tudo que tem acaba em El, não é? Tenho 2 filhos que acabam em El, portanto... Joel nunca passou pela cabeça, mas é um nome que acaba em El, portanto eu gosto. Mas não é só por o El ter a ver com Deus, é porque eu gosto do El. Entretanto, versículo 2 e 3. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai, todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias. Ou seja, o que Joel vai dizer assim, o que eu vou relatar agora é algo catastrófico, que nunca ouviram falar. Ou aconteceu também no dia dos vossos pais. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos e vossos filhos a seus filhos e os filhos destes a outra geração. Antes de vermos o que é que vai acontecer, que é catastrófico, eu quero destacar o que Joel aconselha a fazer. Pais ensinem aos filhos, os filhos ensinem aos filhos dos filhos. Eu quero fazer aqui um parênteses. Deus, ao longo da história, sempre responsabilizou os progenitores de ensinarem aos filhos a lei de Deus. E a coisa tem que se ensinar as coisas boas, mas também tem que se ensinar as coisas más. Tem que se ensinar tudo. E até aqui eu sempre falei neste aspecto de ensinemos aquilo que é bom para que mais tarde não se desviem. Calma, nós temos que ensinar também os alertas e as coisas más, temos que ensinar tudo e é os pais que têm que fazer. Eu tenho feito isso, mas posso ainda fazer muito mais e que Deus me ajude a fazer melhor todos os dias. Quem não o faz, não se sinta mais culpado, mas comece a fazer. Porque enquanto cá estiverem os filhos sob a nossa alçada, vamos sempre a tempo de melhorar. Ok? Porque não é a igreja, nem muito menos a escola, que tem a missão de ensinar aos nossos filhos, são os pais. E sabem qual é o drama? Eu nunca falei nisto aqui, mas eu acho que é um drama. É vermos filhos sem Deus no coração que ainda frequentam a igreja. E nós pensamos, eles vêm aos cultos, eles já não querem saber Deus para nada e vêm aos cultos só porque sim. Mas enquanto vierem aos cultos, as aparências enganam. Nós enganamos, os outros enganam-se. O drama é quando eles estão cá e estão aqui, entra a 100, sai a 1000. Não fiquem preocupados quando eles deixarem de vir. Fiquemos preocupados quando nós percebemos que eles estão cá e não estão. Porque eu acredito que há muitos que contam os 18 anos e se calhar pouco vão-se embora, porque já há muito tempo que estavam e não estavam. E se os pais não tiverem uma ligação com os filhos para perceber isso e ajudá-los, depois não se surpreendam, ele desapareceu da igreja, desapareceu depois, pudera, e aos anos que ele vinha à igreja e não se envolvia porque Deus não era importante para ele, ou para ela. Ok? Estamos a falar este é o livro do dia do Senhor, portanto, esta conversa hoje não vai ser fácil. Mas, o passarmos testemunho, uma vez eu ouvi isto, nós temos, o que eu vou dizer eu acho que é verdade, nós estamos sempre a uma geração da fé se extinguir. Nós estamos sempre a uma geração da fé se extinguir. E o passarmos testemunho aos nossos filhos, muitas vezes, é a forma, sem nós sabermos, que vai manter a fé viva durante mais uma geração. Nós, quando não o fazemos, estamos a pecar contra Deus, estamos a pecar contra os nossos filhos e estamos a hipotecar, se calhar, uma geração, por não falarmos aos nossos filhos, de continuar nos caminhos do Senhor e de poder influenciar outros. Estão a ver a capacidade destrutiva ou o ato destrutivo de não fazer nada? Bem, eu não vou falar sobre pais e filhos hoje. Mas está aqui, não é? E eu tinha que falar. 4. Portanto, fazer uma narração, etc. E qual é a narração da desgraça? O que ficou da lagarta, 4, o comeu o gafanhoto.
E o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, e o que ficou da locusta o comeu o pulgão. Já repararam que vemos aqui 3 coisas? Gafanhoto, locusta e pulgão. 3 realidades. Praga de gafanhotos, a Síria, dia do Senhor. Não é por acaso. Estão a ver? Foco a curto, a médio e a longo prazo. E o que vem a seguir é sempre pior. Estão a ver um encadeamento da coisa? Ok? Aquilo que a praga não fez, os assírios farão a uma escala muito maior. Aquilo que os gafanhotos não fizeram, os assírios vão fazer pior. E o que os assírios fizeram não se comparará àquilo que o pulgão, dia do Senhor, fará. Estão a ver este encadeamento? O que vem a seguir é sempre pior do que foi antes. Versículo 6. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número, e os seus dentes são como dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. A praga de gafanhotos. Fez da minha vida uma assolação. O que é a vide? Vocês lembram-se quando eu falei-vos em Isaías? Eu vou citar este versículo, Isaías 5 e 2, eu cito. O meu amado tem uma vinha. A vinha é Israel. Deus compara a Israel a uma vinha. De um outeiro fértil. E cercou-a, limpou-lhe de pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre. Até falei da torre, lembram-se? E também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Israel é comparado a uma vide. Quando aqui diz que a vide foi destruída, que Israel foi arrasado. Estão a ver? Muitas vezes Deus chama ao norte de Israel Efraim, Deus pode chamar a Israel ou a Judá a vide. Há vários nomes para descrever a mesma coisa. Aqui o que está a dizer é que esta praga, esta nação de gafanhotos, invadiu e destruiu a vide. E leiam comigo o versículo 7. Fez da minha vida uma assolação e tirou a casca da minha figueira e despiu-a toda, lançou por terra, os seus charamentos se embraqueceram. Foi um arraso total. Há poucos anos atrás, uma praga de gafanhotos na zona de Los Angeles ou Las Vegas, já não sei onde é que foi, que aquilo foi visto pelos radares meteorológicos como se fosse um pequeno tufão ou um pequeno furacão. De tal forma que ao meio-dia, praticamente houve um eclipse solar e aquela zona ficou literalmente ser uma coisa verde. Agora imaginem esta praga que deve ter tido proporções bíblicas foram, mas épicas, e arrasaram tudo. E nunca se esqueçam que a agricultura de subsistência na época, na altura não havia setor terciário, não havia indústria. As pessoas comiam do que a terra dava. Se deixasse de haver verdura na terra, o povo passava fome. Ok? Portanto, foi especial, foi única, mas foi única mesmo. Eu quero destacar esta expressão. Foi única não só pela sua amplitude e devastação, mas por certos pormenores. As pragas de gafanhotos nunca vêm do norte. Vêm do deserto. Vêm do sul. Vêm de Edom. Vêm do Egito. Esta veio do norte porquê? Para apontar por algo que viria do norte. Nunca houve pragas de gafanhotos vindas do norte. Ok? Vêm sempre do sul, das zonas mais quentes. Ok? Estranho, não é? Porque a praga de gafanhotos foi criada com o princípio de apontar para outras coisas. Mesmo no dia do Senhor virá, e vamos falar também sobre isso, povos que viram atacar Israel do norte. Do norte a coisa não é boa. E a praga de gafanhotos tinha que vir do norte. Não podia vir do sul. Nada contra o norte, hein? Isto não foi nenhuma indireta. Não me interpretem mal. Eu vi logo coisas a voar nas vossas mentes, mas vamos tirar isso daí. Não tenho nada contra o norte, gosto muito do norte. Estou-me a limitar a Joel apenas. Mas foi especial. E há outra coisa que faz esta praga especial, é porque os gafanhotos não funcionam com comando, com ordens de comando. E aqui nesta passagem, não vou falar sobre isto, eles estavam ordenados, comandados. Não é normal. Isto não foi só a praga de gafanhotos, ok? Se lerem Apocalipse, não leiam, não temos tempo para isso. 9, 3, 4 e 7, eu cito o que vai acontecer na grande tribulação. Da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Isto vai acontecer na grande tribulação. Estão a ver os gafanhotos? E foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra. Isto aqui é diferente. Nem a verdura alguma. Aqui é diferente. Eles não vão atacar a verdura, vão atacar as pessoas nesta altura da grande tribulação. Aqui eles atacaram a verdura. Mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Estes gafanhotos, na grande tribulação, no dia do Senhor, vão atacar todos aqueles que rejeitaram Deus. Ok? E o parecer dos gafanhotos era semelhante a de cavalos emparelhados para a guerra. Agora leiam comigo capítulo 2, versículo 4 e 5 de Joel. Parece um copy-paste de Apocalipse.
O seu parecer é como o parecer de cavalos. Igual. E correrão como cavaleiros. Igual. Como o estrondo de cavalos sobre os cumes do monte irão saltando eles, como o ruído da chama de fogo, com som apagana, como um povo poderoso, ordenado. Estão a ver aquela questão de ser com ordem? Os gafanhotos não funcionam com ordem. Ordenado para o combate. Ok? Vemos aqui uma referência dupla. Vemos aqui uma referência aos assírios, que virão do norte, ordenados, que vão destruir tudo, mas uma referência ao dia do Senhor, porque existe este paralelo criado em Apocalipse, que fala de muitas terminologias exatamente iguais. De gafanhotos também, um povo, um ser tipicamente apontado como tipo gafanhoto, que virá destruir e que irá não dizimar a verdura, mas dizimar os homens. Vocês estão a ver o paralelo? E depois mais à frente, Joel introduz mesmo o tema do dia do Senhor. Mas vemos como está tudo ligado. Dia do Senhor. A Bíblia cita esta expressão 26 vezes e neste livro é citada 5 vezes. Leiam comigo capítulo 1, versículo 15. Ai, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como a assolação do Todo-Poderoso. Capítulo 2, versículo 1. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Ele está perto. E capítulo 2, versículo 10. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, as estrelas retirarão o seu esplendor. O que é que vocês se lembram com esta passagem? Não vos fazem lembrar aquela passagem de Mateus 24, em que o Senhor diz a mesma coisa na grande tribulação? Agora leiam o capítulo 2, versículo 11. E o Senhor levanta a sua voz dentro do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer ou suportar? Ok? Aquilo que Joel descreve começa por ser um ataque de uma praga de gafanhotos, passa e aponta para uma entrada também pelo norte, aponta para a invasão assíria que irá destruir o reino de Israel a norte, pela sua rebelião contra Deus, e simultaneamente ele faz a ponte para o dia do Senhor, como também sendo um ataque vindo do norte, ou um ataque horrível, onde também terão gafanhotos representados e muitas outras coisas, e acontecerá isto. O sol e a lua se enegrecerão, as estrelas retirarão o seu esplendor. O que é que isto é? O dia do Senhor é a ação punitiva de Deus sobre os homens que rejeitaram Deus. É a ação punitiva sobre todos os que os rejeitaram. E o termo dia do Senhor não corresponde a um dia de 24 horas. Não pensem, isto vai acontecer em 24 horas. Não, não é isso. O dia do Senhor, em bom rigor, é o tempo em que Deus decide interromper a história em que o homem comanda para passar a ser ele a comandar. O tempo em que Deus interrompe o relógio profético ou interrompe o relógio que está a continuar, já vou falar sobre isto, e a partir de agora sou eu que decido, sou eu que faço, este é o meu dia e agora eu venho para julgar. Isto é o dia do Senhor. E que vai durar mais do que um dia, vai durar um tempo. Ok? A Igreja passará por este tempo? Uma pergunta importante. Não. Nós seremos arrebatados antes. E depois o relógio profético das 70 semanas de Daniel que falámos vai continuar onde tinha terminado quando a Igreja começou. E ainda faltarão aqueles 7 anos. Teremos 3 anos e meio em que aparecerá o Anticristo, ok? Em que ele, no limite, se assentará no templo e se declarará como Deus exigirá a sua adoração a ele próprio. E aí sim, depois de nos últimos 3 anos e meio, Deus entrará em cena e vai se manifestar com força. E estas passagens de Joel apontam para essa segunda fase, a destruição, em que Deus vai se voltar contra o homem, dia do Senhor. Estão a ver como é que a coisa fica encaixada? Mas Paulo é claro a dizer que nós não vamos passar por isto. Vou citar 1 Tessalonicenses 5, 2 e 9. Eu leio. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Porque Deus, estou a avançar, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. A pergunta que eu faço é, se o dia do Senhor é um momento em que Ele se manifesta para a ira, e se Paulo diz, a Igreja, corpo de Cristo, vocês não foram destinados para a ira, nós vamos estar na grande tribulação? Não faz sentido. Depois, há uma passagem que não tem nada a ver, aparentemente, mas para mim tem muito a ver. Dita pelo Senhor Jesus, não tem nada a ver com a Igreja, não é? Mas tem muito a ver. Em João 16:33, eu cito, aquela passagem super conhecida, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo eu venci o mundo.
Mas quem é que faz as aflições a nós hoje, a Igreja Corpo de Cristo, aqui neste mundo? É o mundo que nos torna a vida negra. É o mundo que carrega sobre nós. É o mundo que nos dá a aflição. E no dia do Senhor, quem é que vai provocar a aflição? Joel 1,15, eu leio. Porque o dia do Senhor está perto e virá com uma assolação do Todo-Poderoso. Aqui não vai ser o mundo que vai provocar a assolação. É o Todo-Poderoso. Estão a ver a diferença? Nós não fomos destinados para a ira, está em Tessalonicenses. Não fomos. E depois nós vemos que quando estivermos aqui no mundo, quem nos faz a vida negra, quem nos procura destruir é o mundo. Mas o dia do Senhor não vai ser o mundo, vai ser Ele próprio. Ele vai assumir a responsabilidade de Deus de tomar o leme do julgamento e Ele próprio julgar. Estão a ver a diferença? E nós vamos... porque há cada vez mais gente que acha que a igreja é pós-tribulacionista. Tem um nome assim complicado. Pós-tribulacionista, que nós vamos passar pela grande tribulação. Eu podia citar aqui muitos mais versículos, mas isto é um voo. Não tenho tempo. Olha, estudem, como o Márcio estava a dizer, que todos nós estudemos o tema. Capítulo 2, versículo 20. Eu vou-me dedicar mais em Joel e depois o resto é de rajada, está bem? 2,20. E naquele que é do norte farei partir para longe de vós e lançá-lo-ei a uma terra seca e deserta. E a sua frente para o mar oriental, mar morto, e subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão porque fez grandes coisas. Desculpem, ele vai estar preso. Eu vou explicar o que é que isto é. Deus está a falar de um exército grande que virá do norte, ok? E que vai ficar entalado entre o mar Mediterrâneo e o mar morto. Tudo isto aponta para o Armagedon, esse grande exército que Deus vai destruir e que os corpos há uma passagem que vai demorar meses até retirar os corpos todos. Aqui vai ser uma destruição, uma chacina enorme. Eles vão ficar presos entre o mar Mediterrâneo e o mar morto, ok? Ezequiel 38 e 39 fala-nos sobre isto. E até nos diz, eu não vou falar sobre isto, que, segundo os linguistas e segundo aquilo que os povos poderão querer ser hoje, este povo do norte que virá, eu não vou dizer que poderá ser a Rússia e a Pérsia. E é curioso que a Pérsia é hoje atualmente o Irão. E curiosamente eles têm uma aliança hoje em dia. Não sei se eu não sei se o dia do Senhor demorará 1000 anos, 100 anos ou 10 dias. Mas se fosse hoje, até fazia sentido. Porque o Irão e a Rússia têm claramente uma aliança como se calhar nunca tiveram. Ok? Isto há que pensar. Ok? Mas se lerem Ezequiel 30 e 39, este grande povo que virá do norte terá uma aliança também na zona da Turquia, naquela zona, Irão, Rússia, e é só fazer as contas. E vejam como é que o mapa geoestratégico se está a posicionar. Eu não gosto de falar muito sobre isto, porque eu não gosto de falar daquilo que não sei exatamente. Mas gosto de vos fazer pensar. Ok? E as coisas acontecem à nossa volta, não é para nós ficarmos... Temos que perceber o que está a acontecer. Ok? Capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne e vossos filhos e vossas filhas profetizarão no contexto do dia do Senhor. Antes disso, aliás, quando estiver mesmo a acontecer, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e verá prodígios do céu, etc, etc, etc. Reparem, isto foi o mesmo discurso que foi tido em Pentecostes. E Pedro diz assim, em Pentecostes, em Atos 2, isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E ele cita, nos últimos dias, ou seja, Pedro achava que estava nos últimos dias, que estava quase a acontecer o dia do Senhor, ok? Que do Espírito derramarei sobre toda a carne, derramamento de Espírito, Pentecostes, e os vossos filhos profetizarão, devido à intervenção do Espírito, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos, tudo isto está aqui, ok? Mas, ele continua, e farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor, fumo, o sol converter em trevas. Isto aconteceu? Não. O que é que aconteceu pelo caminho? A Igreja Corpo de Cristo. O mistério. Então, parte da profecia de Joel foi interrompida. A parte da manifestação do Espírito aconteceu em Pentecostes, mas depois o resto, houve ali um hiato de tempo que será retomado quando a Igreja for arrebatada. Então, depois esta situação toda verá acontecer e então o dia do Senhor entra em cena logo. Não automaticamente, porque teremos 3 anos e meio, aparentemente, em que não haverá grande cataclismo. Mas ainda diz que o dia do Senhor será precedido por certos sinais.
que poderão acontecer nesses primeiros 3 anos e meio. Mas após os 3 anos e meio, quando o anticristo se manifestar como suposto Deus que não é, aí Deus virá com a força toda. E o Senhor Jesus irá vir outra vez para julgar a sério. E tudo isto, esses cataclismos estão em Apocalipse, desde o capítulo 9 a 16. Leiam quando estiverem bem dispostos e estiverem com muita vontade de ler e estiverem com muita calma, mas leiam do 9 ao 16, que é um exercício que não façam à noite, façam durante a manhã, vão ter pesadelos, mas vão ver algumas das coisas que vão acontecer na segunda parte da grande tribulação, no dia do Senhor. Ok? E a não entendimento disto faz com que muita gente baralhe as coisas. Ok? Eu não tive muito tempo a preparar esta mensagem, verdade seja dita, falha minha, mas eu vi algumas coisas que há pessoas que dizem sobre isto e é arrepiante. E, portanto, há muita confusão, mesmo por parte de... Como é que eu ia te explicar? Há muita gente que eu sigo e que gosto de ouvir e que diz muita coisa certa. Mas quando chegam aqui, quase todos patinam. Porque têm dificuldade em perceber como é que a Bíblia está dividida. Ok? Nós não somos melhores que ninguém. Eles terão coisas melhores que nós. Mas é importante que nós percebamos isto e façamos esta divisão. Ok? Eu vou avançar. Vou avançar. Capítulo 3, versículos 9. Preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se e subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas, lanças das vossas foices. Nós estamos naquela fase de Isaías em que as foices serão transformadas em enxadas. Aqui as enxadas são transformadas em foices. Eu quero-vos dar uma notícia. Até que o Senhor venha pela segunda vez, não haverá paz. Haverá guerras e rumores de guerras. Por mais que as Nações Unidas tenham posto aquele versículo de Isaías no topo da porta principal e que as foices transformaram, ou as enxadas... Não. As foices em enxadas e as armas não existirão mais. Exatamente. Obrigado. É só palavras, porque infelizmente nós não vivemos num mundo pacifista e cada vez mais tenderemos a caminhar para um mundo pacifista. Será cada vez pior. Sabe porquê? Porque quem vai pôr as coisas no sítio certo vai ser o Senhor Jesus quando vier. Mas antes as coisas ficarem pacíficas vão ficar pior. O dia do Senhor. Estão a ver? Antes de ficarem melhor, vão ficar muito pior. Muito pior. Não vos quero achar, mas convencemos a verdade. A verdade é esta. Não vale a pena acharmos que vai haver paz no mundo. Enquanto o Senhor não vier pela segunda vez e puser as cartas na mesa e arrumar isto de vez e pôr isto em condições e fizer novos céus e nova terra, não vai haver paz. Eles podem pintar as Nações Unidas de Isaías, com os versículos todos no grande cenáculo. Não vai haver paz. E eu vou avançar. E termina como, Joel? Termina bem. Geralmente termina sempre bem estes livros difíceis. Capítulo 3, versículos 20. Judá será habitada para sempre, Jerusalém de geração em geração, e purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Pronto. Temos aqui um raio de luz no final. Quase nos esquecemos de tudo o resto. Não se esqueçam. Mas termina bem, porque Deus dá sempre... É impressionante. Quanto mais dramático é o livro, mais a necessidade de acabar bem. E há sempre raios de luz. E nós vemos isso desde Isaías. Então tem sido constantemente. Ok? Amós. Amós é um livro que tem 9 capítulos, mas é muito rápido a análise. E eu vou ser breve. Vemos aqui profecias contra nações em volta de Judá e Israel. Ok? Mas também contra Judá e contra Israel. Amós não era um profeta comum. Não tem o background de um profeta. Não tinha nenhum curso de seminário. Ele era um pastor na zona de Tecoa, a 10 km de Jerusalém. E Deus foi buscar uma pessoa simples para falar de coisas difíceis. Porque ele diz, ai tu, coitado de ti. Eu estou a imaginar. Ele primeiro que me falou dos outros. Destruição para Damasco. Destruição para Amon. E o povo, boa, é isso mesmo. Ganda. Como é que é? Ganda Amós. Devias ter vindo mais cedo. Destruição contra Amon. Destruição contra Gaza, que é os filisteus. Destruição contra tudo. Destruição contra Judá. Amós. Estavas a falar tão bem. Destruição contra Israel. E já vamos ver porque é que ele falou nos outros também. Israel e Judá. Nós vemos aqui profecias contra Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon, Moabe e depois Judá e Israel. Primeiro vou falar das profecias contra os que estão à volta de Israel e de Judá. Porquê é que estes iriam sofrer consequências e uma profecia contra? Porque
aprontaram contra Israel durante muito tempo. Eu quero-vos dizer uma coisa muito importante. Quem se mete com os que são de Deus, mete-se com Deus. Ninguém se meta connosco. Estou a falar isto, mas não é por sermos bons. Porque quem se mete connosco, mete-se com Deus. É com Israel. Está bem, mas mesmo com a igreja hoje, metam-se connosco. Mas não se vale a pena vingar. Deus, no tempo certo, dá uma lição a quem se mete connosco. Não vale a pena a gente querer fazer contas por nossas próprias mãos. Deus trata do assunto. Ninguém se meta com os que são dele. E aqui, isto acontece para dar calma a todos nós. Quando estamos assim injustiçados, não procuramos fazer as coisas ao nosso jeito. Porque quem se mete com os que são Deus, com os que são de Deus, mete-se com Deus. Ok? Onde é que está agora a Fenícia? Onde é que estão os filisteus, que era em Gaza? Onde é que está Moab e Amon? Sabem que quem se mete contra os que são de Deus, Deus não faz teorias corretivas. Deus termina. Judá e Israel não foram exterminados porque são dele. Deus faz a terapia purgativa para que se tornem melhores, mas não extermina. Os que estão à volta, que se metem com os que são dele, não, esses vão passar o mau bocado. Zero. Gaza foi arrasada. Os filisteus foram exterminados com a Babilónia. Tiro, Damasco, a Império Fenício, caput. Eles estão lá, mas são umas terras desgraçadas. Moab e Amon, que eles vão perto do Mar Morto e do Jordão, nem é terra de ninguém, é um deserto. Ok? Edom, onde está atualmente Petra, vamos falar mais ou menos nesta zona, vamos falar a seguir no capítulo em Obadias. E portanto, todos esses povos que fizeram mal a Israel deram-se mal. Depois, Judá e Israel. 2:4. Capítulo 2, versículo 4. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo. Isto contra Judá, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Ok? Isto é contra Judá. Israel, versículo 6. Por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Porquê que Israel e Judá deram-se mal? Porque rejeitaram a lei do Senhor. Eu quero-vos dizer uma coisa. Quando Deus dá mais, Deus exige mais. Eu acho que nunca houve uma geração na história que recebesse tanto como a nossa. E agora vou-vos dar uma notícia. Eu acho que o critério de Deus para julgar a nossa geração vai ser muito maior do que o que teve com as outras. Porque nós recebemos muito mais input que qualquer outra geração até a nossa. E isto deve-nos fazer pensar. Lembram-se quando o Senhor Jesus falava: ai de ti, ó Corazim, acho que era, porque tu vais ser mais... quem dera que Sodoma e Gomorra tivesse o teu comportamento, seria um pouco... Como é que foi que ele disse? Foi se Sodoma e Gomorra... Cafarnaum. Não, Corazim, Cafarnaum, se tivessem visto... Exato. Se aquelas gerações tivessem visto os milagres que eles viram... Sim, foi isso. É isso mesmo. Eu queria dizer isto, mas não estava a conseguir. Obrigado. Mas aparentemente não eram... Os outros eram piores. A Bíblia diz que não, mas já tinha passado tanto tempo que eles já deviam ter aprendido com os erros dos outros. E isso tornava-os mais responsáveis, isso tornava-os piores. Nós voltamente comparamos, a nosso nível de comparação é em função daquilo que fazemos. Mas nunca nos comparamos em função daquilo que sabemos. Mas quando chegarmos ao céu, ou quando chegarmos ao outro lado, à outra margem, vamos ver o que não vemos hoje. Deus vai nos responsabilizar não tanto pelo que fazemos, também, mas sobretudo pelo que sabíamos e não vivemos em conformidade. Isto é uma coisa que nós, às vezes, não pensamos, porque nos deve assustar. Mas assusta-me a mim. A vocês não sei. E, portanto, Deus tem-nos dado muito, mas tem-nos responsabilizado muito também. Ok? Capítulo 3, versículos 1 e 2. Deixa-me ver se é isto. Já falei sobre isto. Tem a ver com o castigo que Deus vai fazer sobre estes povos, Judá. Não, quero falar sobre isto. Ouvi esta palavra que o Senhor, 3, 1 e 2, que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir a terra do Egito. Aqui Deus está a dizer: eu peguei em vocês e tirei-vos do Egito, como tiro uma criança. De todas as famílias da terra, a vós somente conheci.
Até aqui parece que é uma mensagem de amor, não é? Agora, de repente, vejam. Portanto, todas as vossas justiças visitarei sobre vós. O que é que está aqui a acontecer? Não parece assim estranho? Estou a dizer, eu fui-vos buscar ao Egito, eu cuidei de vocês, eu tratei de vocês, vocês são especiais, são únicos para mim e agora vou-vos castigar. Vocês começarem a falar com um filho. Epá, eu gosto tanto de ti, sabes? Tu és tão lindo para mim, agora vais ter um castigo, vais arrumar a cave toda. Assim, mas que é isto? Como estavas a dizer uma coisa e agora dizes-me outra? O que é que nós aprendemos aqui? O que é que eu aprendo aqui? Deus castiga, é uma básica, porque ama. Deus corrige porque ama. Se Deus não amasse, não corrigia. E Ele está a dizer assim, porque eu gosto de ti, porque eu fui-te buscar ao Egito, porque para mim tu és especial, eu tenho que te corrigir, para te tornar melhor. Estão a ver? E é isso que Deus faz connosco. E quando bate à porta a dificuldade e problemas, nós vamos pensar, Deus, o que é que tu queres fazer de melhor? Porque graças a Deus, nós com Deus não vamos ficar como Gaza e como a Fenícia. Nós vamos continuar. Ele quer transformar-nos para melhor. Estão a ver? Bom, capítulos 3, 4 e 5 temos mais ameaças de punição e os motivos que sustentam isso. Não vamos ver. No capítulos 7, 8 e 9, portanto, agora a Mós vai ser rápido. Temos 6 visões. Eu não vou falar muito sobre isto. No capítulo 7 temos uma visão de uma praga de gafanhotos que aponta para os assírios. No capítulo 7 também temos a visão de um fogo consumidor que fala-nos de uma seca de grandes proporções. No mesmo capítulo 7 fala-nos de uma linha de prumo, que é outra visão, para medir o quão torta estava a nação, em que é utilizada uma linha de prumo para medir a nação, e a nação estava completamente torta. No capítulo 8 temos a visão de um cesto de frutas. Enfim, todas estas visões são antecipações, são trailers de um filme de terror que espera o povo pela sua desobediência contra Deus. E o que a Amós está a falar é, eu vou-vos dar várias visões para que vocês percebam o quão no buraco vocês estão. Então, fala de fios de prumo, fala de fruta, fala de gafanhotos, fala de fogo. Acordem! Vocês estão no buraco e vão sofrer as consequências. Isto é um trailer, eu vou-vos dando uns trailers, um cheirinho do filme. Mas o filme que virá vai ser assustador. É isso que está a dizer. Ok? Mas termina como termina quase sempre. 9, 11. Vejam o capítulo 9, versículo 11. Como termina. Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu. E taparei as suas aberturas, foram abertas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade. Lá está, uma luz ao fundo do túnel. Lá está, eu vou castigar porque vos amo, para que um dia vos possa levantar e que vocês fiquem como nunca tiveram. Se estão a ver assim, se nós encararmos muitas vezes a dor nesse aspecto, é mais fácil suportá-la. Mal de nós se estivéssemos do outro lado do outro lado. Eu é que não queria estar do lado daqueles outros povos. Porque então quando Deus decide infligir, é infligir, mas é destrutivamente. Ok? Obadias. Já vimos, demos 2 livros. Vamos para o terceiro, que é só um capítulo. Que é o livro mais pequeno do Velho Testamento. Aqui, Obadias, este livro de Obadias é como aqueles grupos de música em que só são conhecidos por um single. Que a gente olha para aquele... já vamos visto? Não, mas é aquela música... vou dizer pronto, ok, eu não devia, mas vou dizer. Aquele grupo do Macarena só fez essa música, não fez mais nada. Estão a ver? Só é conhecido por aquele single. Ninguém conhece mais nada daquele grupo. Fizeram a música, desapareceram. O Obadias fez um capítulo, não fez mais nada. É conhecido só por esse capítulo. Este livro foi escrito, provavelmente, um ano depois do cativeiro babilónico. Eu não vou perguntar, mas devia. Quando é que foi o cativeiro babilónico? Quando é que Jerusalém foi destruído e o povo foi de vez para a Babilónia? Foi em 586. Então, um ano depois, quanto é que é? Não é 587, porque isso é para trás. É 585. Ok? Há quem diga que terá sido nessa altura. Ok? O nome de... Não sabemos nada de Obadias. Não sabemos nada do pai dele, da mãe dele, da terra dele. Não sabemos qual era o número do calçado dele. Não sabemos nada de Obadias. Apenas sabemos que Obadias significa servo de Deus. E isso é suficiente. Não precisamos saber mais nada. Agora, versículo 1. Visão de Obadias, diz o Senhor, Jeová, a respeito de Edom. Ele vai profetizar contra Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor e foi enviado às nações o embaixador. Vejam só.
Para Edom foi criado um livro só para profetizar. Eles fizeram a geneira da grossa. E vocês vão ver o que é que eles fizeram. Os outros foram metidos num pacote de 9. Estão a ver? Aquilo vai, compra um, leva 8. Epá, é assim, foram todos no mesmo pacote. Para Edom, Deus quis escrever um livro e arranjou um profeta só para profetizar contra este povo. Mas o que é que este povo fez? Vocês vão ver o que este povo fez. E foi enviado às nações o embaixador dizendo: levantai-vos e levantemos contra ela para a guerra. Edom, eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas. Petra é aquela zona, eles fizeram construções nas fendas das rochas. Não foi só Petra, toda aquela zona de Edom, eles eram hábeis em construir nas fendas das rochas. E achavam-se seguros. Durante muito tempo, os historiadores diziam que eles achavam-se inexpugnáveis, porque para entrar lá, aqueles grandes canyons, aqueles grandes afunilamentos de terra, só podiam passar poucas pessoas de cada vez. E eles tinham controle em superioridade em altura e no chão, na terra, não podiam nunca passar muitos. Eles achavam-se inexpugnáveis. Mas o que a Bíblia diz? A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas. Na sua alta morada, diz o seu coração: quem me derribará em terra? Isto tem a ver com a história. Eles diziam isto. E a Bíblia também diz: achavam-se o máximo. Eu posso fazer a maneira que eu quiser, que a minha fortificação no meio do deserto, nestas fortalezas, ninguém me atira. Edom era assim. Se levares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei. O que Deus está a dizer é: ó meu amigo, eu sou Deus, o Criador Todo-Poderoso, mas quem és tu? Tu estás a viver no meio das águias? Eu vou-te derribar, Edom. Nada. Versículo nada. Ouçam o que eu vou dizer agora, que isto é importante. Quando os babilónios arrasaram Judá, antes de mais, Edom era a terra ou a nação resultante da descendência de Esaú, que era irmão de Jacó. Exatamente. Portanto, eles tinham ali, mas sempre se pegaram um com o outro. Sempre. Jacó e Esaú. Israel e Edom sempre se deram mal. Ok? Sempre. E o que aconteceu? Quando a Babilónia arrasou Judá, o que é que Edom fez? Estás a ver? Não fez só isso. Fez isso, ficou contente. Já vamos ler isso. Mas fez mais. Apanhou desprevenidos as pessoas que se fugiam para entregá-los aos babilónicos. E foram roubar do que tinha sobrado daquele povo estropiado de Judá. O que é que acontece com aqueles que se metem com os que são de Deus? Mais tarde ou mais cedo, apanham. E como eles fizeram pior que os outros, apanharam pior. Por isso é que Obadias teve uma missão, uma mensagem só para eles. Edom, achas-te muito forte? Tu fizeste tanta asneira, mas agora vais apanhar a sério. Deixem-me ler onde é que isso está. Versículo 13, acho que é isso. No dia da sua calamidade, tu não devias olhar satisfeito para o seu mal. Eles ficaram satisfeitos com o mal dos outros. No dia da sua calamidade, nem estender as tuas mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade. Nem parar nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Estão a ver o que eu estava a dizer? Nem entregar os que lhes restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está perto. Lá está o dia do Senhor. E a tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Aqui eu aprendo uma grande lição e termino já com isto. Nós nunca devemos ficar contentes com a desgraça daqueles que não gostam de nós. Porque Deus não gosta disso. Quando aqueles que nos fizerem mal levarem nas orelhas, forte e feio, a vida lhes trocar as voltas, não devemos aplaudir. Porque isso pode se virar contra nós. Já ao contrário, como Jó fez e outros fizeram, orando pelos inimigos, isso vira-se a nosso favor. Mas quando nós ficamos contentes com as desgraças daqueles que nos perseguem, Deus muda o jogo, Deus muda o tabuleiro ao contrário. E quem apanhar a seguir somos nós. Portanto, Edom é um alerta foi para Edom, mas é um alerta para nós hoje. Que nós não devemos ficar contentes, e esta é a lição final que eu queria terminar, com este capítulo só, com a desgraça dos outros, por muito que mereçam. E foi isto, 3 livros. Espero que o Senhor nos ajude a estudar mais e a aprender mais. Eu não falei nem 5% daquilo que poderia ter falado, mas espero que tenha sido claro.
Sim. Explicar talvez às pessoas, porque tu falaste de passar, explicar Petra sobre que existe atualmente essas Ok. alguns que não sabem o que é Petra. Pronto, Só para esclarecer. Petra é uma zona que está na atual Jordânia. Eu já ponho isto. Está na atual Jordânia, na zona relativamente, não estava tão perto assim do Mar Morto, um bocadinho mais sul para sudeste, e é uma zona fortificada. Olha, lembram-se do Indiana Jones e o Graal? Acho que era o Graal. E o Santo Graal. Pronto. Eles mostraram Petra. Estão a ver aqueles cannons, etc. É filme. Há ali fortificações que não existiam, mas aquilo é uma fortificação. Na zona também, eu penso que também os nabateus também teriam alguma coisa, ligação também a Sous e Idumeus. Se não tem a ver, são próximos. Toda aquela zona do norte da Arábia e sul da atual Palestina e Israel, naquela zona encontra-se o que é chamado da zona de Edom. Mesmo Salomão, agora a título de curiosidade, tinha os seus poços de cobre na zona de Edom. Era uma zona riquíssima. A nível de minério, os próprios egípcios, agora estamos a falar de história já, os próprios egípcios recorriam e encontrou-se muitos hieroglifos naquela zona de Edom, porque eles próprios iam buscar cobre e muitos minérios àquela zona. Portanto, eles eram, apesar de estar numa zona de deserto, eram povos muito hábeis. Não se esqueça que o Esaú era um grande caçador. Eles eram fortes, hábeis, inteligentes, conseguiam explorar o máximo do deserto e tinham riquezas naturais no subsolo. Ok? E cresceram tanto, e depois tinham um ódio de estimação em relação a Israel. Pronto, acho que é isso. Mas é só para dizer que Petra, as fortificações estão lá hoje. Aquelas tais nas rochas. Estão lá hoje. Mas os nabateus, aquela zona dos nabateus ainda tem fortificações mais visíveis do que Petra, mais ainda. Ok? Obrigado.